Irmãos, um abraço da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, nesta data feliz, né? Uma data muito feliz em que estamos comemorando, quer dizer, sempre se comemorou o dia de lançamento do Livro dos Espíritos. Mas, a partir de 1 ano, 2 anos, foi votado que esse dia seria o dia do Espiritismo, né? E é o dia do Espiritismo por quê? Porque o livro dos Espíritos é o livro de quem quer ser espírita e de quem é espírita. Tem que ficar claro isso, gente. Porque aí a gente lê romance do fulano de tal, né? Lê a história de não sei quem, vê o filme de não sei que lá, entra no site assim, né? E a gente se diz espírita sem se estudar o Livro dos Espíritos. E é isso que dá razão às esquisitices, né? É isso que dá razão a determinadas permissividades, a determinadas práticas que acontecem em casas que têm o rótulo de espíritas. Mas a essência acaba se perdendo, por quê? Porque a gente não tem a base. É isso, né? É isso que fez a FEB, nessa volta ao livro, né? Nesse movimento agora, de volta ao livro. Por quê? Porque a gente começou a ficar fragmentado, né? Começou a ficar fragmentado. A gente pegava a apostila, a gente sabia um pouquinho de perispírito, a gente sabia um pouquinho da geração nova, a gente sabia um pouquinho da mediunidade, a gente sabia alguma coisa de lei moral e fazia uma confusão daquilo tudo porque ficava do nosso jeito, né? Quando, na verdade, a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira para o nosso mundo ocidental, tem que ficar claro isso, né, gente? Porque Deus é Deus, né? De todas as humanidades. Né? Mas na nossa civilização ocidental, judaico-cristã, nós tivemos uma ordem para essa nossa identificação com Deus. Iniciando com Moisés, primeira revelação, personalizada, tranquilamente. Mas, mesmo assim, com uma base mediúnica. A palavra Moisés quer dizer salvo das águas, e, naquele momento histórico, haveria uma matança dos inocentes, como houve na época de Jesus. E Zípora, mãe de Moisés, sabendo daquela situação toda, o que ela fez para salvar o seu bebê? Pegou um cestinho, passou o betume, colocou lá uns paninhos, né? E colocou o seu bebê ali. E colocou no Rio Nilo. E o garotinho foi lá, né? O cestinho foi indo lá. No outro lado do rio, estava lá a esposa do faraó se banhando. Ou sendo banhada, né? Porque a preguiça, o negócio era tão sério, né? Que já alguém tinha lá e serva banhando. E ela viu alguma coisa diferente lá no rio. E aí a serva vai apanhar e vê que é um bebê. Então, Moisés, ele tem a iniciação mediúnica que os egípcios, que trouxeram a herança, né, da constelação de Capela, ou cocheiro, né, eles tinham esse domínio. Então, Moisés, a gente até brinca lá na nossa casa, que na nossa casa tem o COMP. O COMP é curso de orientação mediúnica e passes, né? E a gente fala que Moisés fez o COMP lá no Palácio do Faraó, né? Ele teve a iniciação. Por isto, ele trabalhava de forma consciente com a mediunidade, né? Ele não era um joguete dos espíritos, nem um joguete do fenômeno mediúnico. Ele exercia a mediunidade com absoluto controle, que era alguma coisa que os hebreus não tinham, nem os romanos, e no momento em que ele usa, causa uma surpresa. E através do fenômeno mediúnico, então, através da recepção das tábuas da lei, que foi um fenômeno de escrita direta, né? E Moisés, como médium de efeitos físicos, ele sabia como se processava, ele se coloca através da oração, na posição do doador de fluido, e vem lá os 10 mandamentos, né?
através da sua clarividência, né? Ele vê que o Mar Vermelho, em determinados períodos, abre e tem um tempo da abertura daquele mar. E o que ele faz? Ele atravessa com o grupo dele, sabendo que depois vai fechar, né? E aí os outros são degolados. Mas na ignorância, a manipulação. Daí, gente, a necessidade do estudo. Se a gente não estudar, se a gente não conhecer, a gente vira massa de manobra, de encarnado e desencarnados. E, na verdade, você falou que Moisés manipulou? Ele usou para a lei, só que ele usou assim, do conhecimento que os outros não tinham. E aí, quem não tinha, acabou se calando, se sujeitando, né, a uma ideia muito maior, que era aquela ideia de Deus único, que Arão já trouxera na antiguidade. Então, o terreno foi preparado, mas ficou personalizado. A primeira revelação. A segunda, Jesus, que vem reafirmar, não é? A primeira revelação, no aspecto divino, que eram os 10 mandamentos, mas acrescentando a questão do amor. A questão do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ainda personalizado em Jesus, segunda revelação. E a terceira foram os espíritos. Os espíritos. Então, não existe esse negócio de espiritismo de Kardec, né? Sem falar da mesa, né? Essa aqui não podia, então, né, velho? A mesa não é branca, né? Mesa branca, né? Essas coisas, essas bobagens todas, né? Que a falta de estudo traz. Por quê? Porque Kardec foi, e aí por isso que em outubro a gente tem que celebrar muito, né? A figura do trabalhador. O trabalhador. Porque a gente, às vezes, olha, sem o estudo da doutrina, que os espíritos vão fazer pela gente o trabalho. E ser espírita é trabalhar pouco, né? Ser espírita é trabalhar pouco. Ser espírita é aquele negócio assim. Não é isso não, né, gente? Não é isso não. Ainda há pouco mesmo, a companheira que nos recebeu falou isso, né? Falou assim, você é mais do Leon Denis. Eu falei assim, não, eu sou do Leon Denis. Eu sou trabalhadora do Leon Denis, né? O tempo que sobra, a gente faz outras tarefas. Mas por quê? Porque o espírita tem que ter uma casa de referência. Ah, mas eu estou na causa. Ih, eu ouço essa história, a gente ouve, né, Vera? Desde a Comerge, olha só, hein? E eu, não vou falar que a Vera foi, não, porque a Vera é bem novinha. Mas eu, né, veio desde a primeira Comerge. Então, imagina quanto tempo que a gente vem no movimento, né? E eu achava um pouco esquisito, porque eu tinha que sair na época da USERJ, né? Às 2 horas, correndo, porque a minha reunião da minha mocidade no Pedro e Paulo era 3 horas. E não tinha chamada, nada disso, mas a gente não faltava. Não faltava. E eu achava tão lindo aquele pessoal que era do movimento espírita, né? Ah, eu sou do movimento. E aí, você é de que casa? Não, eu sou da causa. E hoje a gente procura os da causa, né? Jovens talentosíssimos, sabe? Jovens que faziam assim, e daqui a pouco tinham outros 600 ou 700 jovens, né? Cantando, fazendo atividade, com uma liderança imensa. E daquela quantidade, a gente tem uns 4 ou 5 que continuam atuantes no movimento espírita. Por quê? A casa espírita é o ponto de referência para o estudo e para a nossa identificação com a espiritualidade. É isso. Os espíritos da casa espírita que a gente frequenta nos conhecem em detalhe porque sabem que a gente faz parte do projeto espiritual da casa. É isso. E é importante isso? É importante. Dá segurança? Dá segurança, sim. Tem uma orientação? Tem uma orientação. E a grande orientação, então, está aqui, ó. Livro dos Espíritos. Foi o primeiro, gente. Foi o primeiro. E aí, eu aprendi com o nosso amado Altivo. Altivo é o presidente, foi o presidente do Leon Denis, né, desencarnado, mas sempre lembrado, porque a gente aprendeu
muita coisa, né? Alguma coisa. A gente não aprendeu muito, porque a gente, às vezes, é bobinho, né? Mas hoje que a gente vê que legado ele nos deixou em termos do ser espírita. E aí, ele nos colocou uma coisa. Todo livro sério tem uma carta de intenções. E a carta de intenções é a folha de rosto do livro. E aí eu comecei a olhar, sabe? Que certos romancezinhos, e aí eu posso usar isso, em termos literário, não é falta de caridade, não. Em termos espíritas, não tem isso, não. Certas autoajudazinhas, não tem isso, não. Isso aqui, mas acontece que certos romances, até não espíritas, certas obras literárias com letra maiúscula, tem folha de rosto. Tem folha de rosto. Antigas e modernas, para quem acha que é antiguidade, não é não. José Saramago tem folha de rosto. Drummond tem folha de rosto, né? Mário Quintana tem folha de rosto. Só para a gente começar a perceber a seriedade da doutrina. E a gente não trocar a doutrina, gente, por outras coisas. Dona Ivone tem folha de rosto. É interessante, né, gente? É só a gente observar. Pega o Fonte Viva ali. Pão Nosso, de Luz, tem folha de rosto. Tem lá, né? Tem folha de rosto. Explicando, né? Os conceitos espíritas, a luz, né? E tem um prefácio, Então, o Livro dos Espíritos é filosofia espiritualista. Percebemos? Então, aqui é uma filosofia espiritualista, por quê? Porque crê em tudo que o espiritualismo crê. O que o espiritualista crê? Na existência e na sobrevivência da alma. Então, é uma filosofia espiritualista. Mas, para ficar mais explicadinho, ele fala: princípio da doutrina espírita sobre, 1, imortalidade da alma. E aí eu vou começar a escrever. Esse é tão bonitinho. Eu peguei a caneta e não vi que... Pois é, isso acontece, né? Então, o Livro dos Espíritos. 1, imortalidade da alma. Gente, Emmanuel fala, no livro Fonte Viva, que a imortalidade é a nossa eterna herança. E isso aí é tudo. E o desafio para nós é viver como espírito imortal. Só isso, né? Só isso. É só isso. Que faz a grande diferença entre a gente ser vítima da vida ou se colocar em condições de filho de Deus. Tem uma diferença, né? Tem diferença. Enquanto eu não me entendo como espírito imortal, eu vou vivendo como vítima da vida. Eu vou vivendo como as coisas para mim não dão certo, porque eu acho que tem gente fazendo coisa ruim para mim, tem gente com olho gordo, né? Tem o obsessor, e tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. E aí eu passo uma encarnação inteira reclamando e procurando recursos. E recurso é coisa fora de mim, ou alguém fora de mim, para resolver meu problema. Quando eu me assumo como espírito imortal, filho de Deus, eu vou me percebendo autor da minha própria história, né? Vou me assenhoreando do livre-arbítrio que eu tenho, né? Da finalidade da minha existência, do porquê eu estou aqui e do que eu estou fazendo de mim mesmo e da minha vida. Fantástico. A imortalidade tem essas consequências. Então, o livro fala sobre imortalidade da alma, mas não é só isso, não. Natureza da alma, quer dizer, eu vou colocar aqui, né? De onde vem? E aí, de onde vem, eu vou perceber a minha natureza, que é o quê? Porque no momento em que eu sou espírito, eu posso começar a falar assim, opa, então eu estou com tudo, né? Estou com tudo. E aí qualquer um
que recebam o espírito, o médium, opa, é uma beleza. Então, eu vou botar um tapete para o médium e o que o espírito falar, eu sigo. Esquecidos de que há mais ou menos 2000, vai chegar a ter 2000 sim, 2000 e pouquinhos anos, o nosso próprio João, o evangelista, falou: filhinhos, não creais em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Porque espírito nós também somos, né? E será que eu sei tudo? E será que tudo que eu digo está valendo a pena? Então, será que às vezes não tem gente que finge uma coisa? A gente está vendo aí, né? É só ligar a televisão que a gente vê uma porção de coisas, não vê? Gente da justiça sendo injusto, né? Representantes de determinados setores, né? Manipulando, julgando em causa própria, arbitrando em causa própria, a gente vê isso. E será que quando o corpo morre a coisa muda? Não, é que está. Então, uma criatura que está acostumada, né, a fazer as falcatruas, quando tiver desencarnado, vai procurar o quê? Um médium ignorante ou de falcatrua também. Para quê? Para instigar os outros a seguirem caminhos esquisitos. E aí, se a pessoa for seguir, pronto, está lá no poço. Então, essa questão da natureza é muito interessante, né? A vida presente, muito bom. Vida futura, até aqui, do indivíduo, né? E o porvir da humanidade. Gente, perfeito, né? Quer dizer, a gente vê o individual e vê o coletivo. E aí acaba essa história de 2012, né? Que coisa, né? Quer dizer, uma nação falida, um sistema falido, né? Uma das formas de dominação é através do medo, mas eles lançaram uma ficção não com tanta intenção, não. Mas aí, a partir do momento que o negócio pegou, né, começa uma divulgação, tem a internet, né, que serve ao mundo, sim, mas principalmente lá ao reduto colonizador, né? Então, começa a lançar uma opção de coisa. E aí eu fico boba, como é que é espírita fica preocupado no dia 1º de janeiro de 2013. Sabe que espíritas são esses? Quem não conhece o livro dos espíritos. Só isso. Pode conhecer 1000 livros espíritas, tá? Mas se não tiver a base, cai, gente, a gente cai. Sem base, qualquer edifício cai. Aí ficam aqueles espíritas que mandam corrente pela internet. Aqui eu sei que não tem, não, né? Mas eu sei que aí fora tem, manda o negócio, né? Aí, quando... Dependendo, né? De algum nome que tem, eu respondo. Porque eu não sou de responder, não, sabe? E-mail não, mas eu respondo, né? Meu irmão, né? Minha irmã, observe a sua responsabilidade. Seu nome é veiculado a uma doutrina séria. E você mandando isso, aí vem a resposta: não, Deusinha, mandei, porque é uma coisa muito bonita, né? Você vai ficar, se é bonita, por que eu tenho que mandar exatamente para 20 pessoas? Não pode ser 19 nem 30, não. Tem que ser 20. Por que esse número 20? Ou o número 13, ou o número 7? Que negócio é esse, né? Que coisa é essa? E se é uma oração, a gente aprende a beleza da prece espontânea, né? A prece do coração. Não tem intermediário, que negócio é esse, né? E que ameaça é essa? Que eu acho ameaça. Por quê? Se eu mandar para os 20, em tantos dias vai acontecer uma coisa boa, quer dizer o quê? Que tem que estar no transparência? Que se eu não mandar, vai acontecer uma desgraça. Que coisa séria, né? Que isso, gente? Falta de conhecimento, né? E eu não estou sabendo que o meu futuro
depende das escolhas do presente e que a doutrina está me dando competência para a cada momento fazer escolhas melhores na minha vida. É essa a questão, gente. É essa competência que a doutrina dá. Não dá para a gente ficar assim, mas eu sou imperfeito, porque isso é ficar na questão do coitadinho. Quem sou eu? É o coitadinho. Quando eu começo a entender que quem faz a minha vida sou eu, que o meu daqui a pouco, né? O meu daqui a pouco vai depender do que eu fiz, estou fazendo agora, né? Eu cheguei ali, passei ali, no Hortifruti, né? Aí estava lá anunciando lá umas coisas, né? Que eu sairia daqui, iria passar no mercado ao lado de casa comprar. Aí eu falei assim, já é cedinho, né? Se eu comprar agora, já vai adiantar muito, né? Que aí eu salto em casa e vou adiantar minha isso assim, 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 né? E aí já vai ser melhor para tudo. Olha só, gente, você vai fazendo, né? Agora eu falo assim, não vou deixar. Aí vou perto de casa, aí salto, né? Aí vou lá no mercado, eu vou devagar, aí chego, aí começa a correr, né? Aí daqui a pouco o marido chega, encontra alguém, corrida, agoniada, a situação toda. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso comigo? É isso. E aí ainda falo que é obsessor, né? E ainda vou comprar, não, mas é a tarefa espírita que me exaure. É desorganização, né? É falta de planejamento que leva a isso. E aí, no momento em que a gente vai tomando consciência disso, o ambiente à nossa volta vai se modificando. E aí é o porvir da humanidade, gente. A gente está esperando que aconteça uma segunda arca de Noé para o mundo de regeneração. E aí, na cabeça da gente vem que naquela data, naquele dia, a gente vai mudar. Ilusão, né? Que ilusão, né? Até se desencarnar, não sei, ver um ciclone me leva, e aí vai rodar tanto a minha cabeça que eu vou ficar... Não, vai rodar a minha cabeça, eu vou ficar tonto, né? Aí vou cair lá tonto. Mas quando eu sair da tonteira, estou na mesma coisa, gente, na mesma coisa. E aí, quando ele fala da imortalidade, é explicando isso. É explicando essa nossa relação com a espiritualidade, para a gente sair daquele movimento mágico e entrar no movimento real, que os espíritos têm falado muito, da parceria, né? Da colaboração. Né? Mas doutor Bezerra precisa da gente? Precisa. Precisa. Por quê? Porque na evolução que ele tem, ele não vai violentar a vontade de ninguém, porque aqui nesse segundo livro, que é a resultante da parte segunda do livro dos Espíritos, que é o livro dos Médiuns, vem, quando fala da identidade dos espíritos, fala, né, que um espírito superior, um bom espírito, ele jamais violenta ninguém. Espírito que impõe é espírito imperfeito, espírito dominador, manipulador. É isso. E aí eu já vou começar a perceber, né? Com que tipo de espírito eu estou lidando? Eu sou médium de que espíritos e para quê? Eu tenho que começar a raciocinar isso. E é por isso que na codificação a gente tem, né? No livro dos Espíritos está o resumo. Mas como a gente é complicado para entender resumo, Kardec começou a desdobrar em função da quantidade de mensagens que ele recebia. E quando eu falei Kardec trabalhador, eram mensagens que vinham de todos os pontos do mundo, por diferentes médiuns, por diferentes meios. A tipologia, já pensou? Letra A, letra C. E aí, quem estivesse anotando e errasse uma letra, os espíritos voltavam tudo novamente. Já pensou isso? Não havia luz elétrica. Era à noite, né? Quase sempre que as reuniões ocorriam. Já pensou que trabalho? Para a gente hoje falar que está superado e trocar a doutrina por coisinhas aí, né? Novidadezinhas. Até página de revistas, né?
Site irresponsável. Não, eu sou espírita, né? E vou lá. Aí, no meio de tudo aquilo, tem um mapa astral, né? Uma prática pensada. Não, tudo não. Não vale tudo, não. Vale tudo é aquela luta que tem lá, né? Em que as pessoas saem bem machucadas. E se a gente fizer isso com a doutrina, a gente é de sair bem machucado com as obsessões, né? As obsessões, as subjugações, as perturbações, e estar dentro da doutrina e não ter um sentido de vida, que isso é mais sério. Porque a doutrina vai dar um sentido de vida para a gente. Mas, às vezes, eu estou no movimento espírita, mas não tenho nenhum projeto em relação a mim mesmo. Vou vivendo, ó, onde vou me levando, né? E quem não sabe para onde quer chegar, né? Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. O doutor Odilon, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que quando o médium não toma conta do seu pensamento, rapidinho alguém toma conta. É isso, né? E se eu não sei onde eu quero ir, rapidinho alguém vai me sugerir assim, faz o seguinte, aproveita, atravessa ali a rua quando o sinal estiver aberto. Que não vai acontecer nadinha com você. Aí, como eu acredito em tudo que o Espírito fala, eu vou, e quando eu acordo, falo assim, não é que não deu certo, que eu desencarnei? Pois é isso, né? Então, Kardec tendo muito material, acabando de organizar o Livro dos Espíritos, ele lança esse aqui, ó, o Livro dos Médiuns, que vai falar sobre a parte prática da doutrina que a gente tem que estudar muito e sempre mesmo, gente. Porque não há uma comunicação igual a outra, nem através do mesmo médium e nem o mesmo espírito. Emmanuel fala, no Fonte Viva mesmo, ele diz que cada dia tem uma situação magnética específica. O que é isso? O ar de hoje não é o mesmo de ontem, nem será o mesmo de amanhã, né? Então, se eu, como médium, estou atuando hoje, mesmo com o mesmo espírito, o ar, quando a gente fala o ar, é o clima mental, o clima psíquico, o dele vai ser diferente, o nosso também. Ou a gente acha que entre espíritos não existem problemas, que eles concordam tudinho um com o outro, é tudo igualzinho. Chico Xavier contava, né, que nas reuniões do plano espiritual era assim. Quando chegava o doutor Bezerra, e aí vai fulano chora, o outro segura aqui, o outro segura lá, e o outro fala, e aquela situação toda, né? Mas quando chegava Emmanuel, ficava todo mundo sentadinho, quietinho para aprender. Ué, está querendo dizer que um é melhor que o outro? Não. São características diferentes dos espíritos. Meimei, nossa querida Meimei, né? A gente sabe, né, que o Arnaldo Rocha, né? Até hoje, você veja que coisa interessante, né? Ele chora, emocionado, ainda com saudade dela, né? O marido dela, né? E aí, ela está no plano espiritual, desencarnou nova, né? Uma mulher belíssima, belíssima, por fora e por dentro, né? Muito bonita mesmo. E ela desencarnou, né? E estava no plano espiritual, fazendo as tarefas, tudo isso. Num determinado momento, ela chega para Emmanuel e fala assim, Emmanuel, eu quero que, se possível, né, você encaminhe para mim, o senhor encaminhe para mim, né, o requerimento para eu reencarnar. Há possibilidades ainda de eu reencarnar como filha do Arnaldo, né? Como filha. E aí, Emmanuel fala assim, quer dizer, então, que a senhora, e quando o espírito superior chama a gente de senhora, é porque o negócio está ruim, né? Que a senhora incentivou a criação de tantas creches, abrigos, asilos, trabalhos, para agora, por uma simples questão de ciúmes, querer reencarnar. Pois a senhora fique sabendo que, pelo seu trabalho e o seu mérito, a senhora terá condições de ter o seu requerimento deferido.
Mas fique sabendo que esse requerimento já vai sair daqui com o primeiro não, que é o meu. E aí a Meimei olhou, pediu de volta e, graças a Deus, até hoje, ela não falou mais nisso. Olha só, gente. Ah, mas a Meimei não é um espírito superior? É um espírito, né? Superior, trabalhador, tudo isso, observa. Mas tem as suas questões pessoais. A Maria Dolores diz, né? Até numa poesia, num pedacinho, ela fala: também nós, além da vida, quer dizer, os desencarnados, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Então, entre os espíritos, existem modos, posições, vertentes no sentimento e na orientação. Por isso, Kardec fala no Livro dos Médiuns sobre a coluna de espíritos, que é alguma coisa que a gente tem que respeitar nas casas espíritas. Ué, não são casas espíritas? Todas essas são, né? Mas cada uma tem uma coluna de espírito, ele usa essa expressão. O que é isso? É a orientação. Os espíritos que orientam o Centro Espírita Jacarepaguá tem uma diretriz, né? Tem uma orientação. Os espíritos que orientam o Leon Denis tem uma diretriz, tem uma orientação. Os espíritos que orientam o Maria de Nazaré, percebemos? Então, são casas espíritas, mas cada uma tem uma peculiaridade. Por quê? Porque cada uma constitui um projeto. Constitui um projeto. Então, é por isso que não dá uma casa espírita ser clone da outra, não dá, né? Tem a particularidade, até a coluna de espírito. Às vezes até segue a programação igual, né? A gente tem algumas casas, né? Por exemplo, o Leopoldo Machado é um centro espírita lá na Baixada que segue a programação do Leon Denis, mas é Leopoldo Machado, né? Então, quem é Leopoldo Machado? Esse espírito incentivador de jovem, né? Tudo isso. Então, é um centro muito voltado para a arte, gente. É uma juventude atuante, sabe? Teve um dia que eu fui fazer um estudo, era a véspera do aniversário da mocidade, e a casa fervia, né? Arruma isso, arruma aquilo, e arruma a roupa do teatro, e arruma... Olha, aquela movimentação que é peculiar de casa em que a mocidade é atuante. É isso, é característica, gente. Então, a gente começa a entender. E o Livro dos Médiuns, ele vai nos trazendo aqui, que é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Quem é médium? Eu vou só falar isso, está no capítulo 14, 259. Todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos é por este fato médium. O que é sentir num grau qualquer? Eu sempre brinco, né? É num grau qualquer. Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que sonha, tem gente que sente, tem gente que pressente, tem gente que fala, né? Tem gente que não acontece nada disso, mas sente, né? Tem gente que só percebe que aconteceu o fenômeno depois que passou, que é a intuição, né? Depois que aconteceu... Ih, bem que eu tive a intuição, já passou, né? Então, esse livro é para os médiuns. E quem são os evocadores? Evocar é chamar, é quem chama os espíritos. Então, esse livro é para todo mundo. É para todo mundo. E ele diz, o que esse livro tem? Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo. Então, ele vai falando de tudo, gente. Como é que os espíritos se comunicam, quais são os tipos de mediunidade, como é que eu vejo se aquela identidade, se aquela entidade, o que ela está assinando, está dizendo, tem a ver com ela. Ele até aqui no final pôs umas mensagens apócrifas, que tem assinatura, mas ele prova que não é o espírito mesmo. É isso mesmo, vai. Não é? Os meios, como é que a gente evoca, né? Mas ele fala em dificuldade e tropeço. O que é dificuldade e tropeço? A obsessão é um grande escolho da mediunidade. As contradições, as mistificações. Então, Kardec, né? Os espíritos aqui, eles vendem um produto, que é a mediunidade.
Mas não é propaganda enganosa, não. Eles mostram os defeitos que podem ocorrer. E a gente, às vezes, liga com a mediunidade assim, ó. É massa de manobra. Espírito falou, eu sigo. Consultas. É uma confusão danada. Não analiso o que é falado. E toda mensagem tem que ser analisada. Toda mensagem. E aqui está, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. É isso. Juntinhos. E aí tem gente que quer estudar Livro dos Médiuns, porque é médium e não conhece o Livro dos Espíritos. Aí faz uma confusão danada. Aí começa a falar, o espírito entrou no meu corpo, sabe? Umas coisas assim, né? Esquisito que a gente ouve por aí, sério mesmo. Entrou, saiu, e umas confusões danadas. Falta de estudo. Outro livro, que é da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações. O Céu e o Inferno. Esse livro aqui, eu não tenho pena do livro, não, eu tenho pena da gente. Porque a gente fica querendo saber como é que está o parente desencarnado, né? Como é que vai acontecer com a gente? Se a gente observar o Livro dos Médiuns, vai ficar fácil para entender. Sabe por quê? O trabalho que Kardec teve da parte 2ª, de tipificar, o que é isso, né? O fulano sofreu na Terra? Sofreu, né? Então, tem um capítulo que fala de expiações terrestres. Mas ele não põe um caso só, não. Coloca o caso que foi pela doença, coloca o caso da dificuldade tal, da dificuldade tal, da dificuldade tal, e vai mostrando, vai trazendo como é que esses espíritos se sentiram depois que desencarnaram. Criminosos arrependidos. Ele põe vários criminosos em vários setores. E espírito em condições medianas, né? Condições medianas é aquele negócio assim, né? A minha avó falava que era igual a carne da pá, não é bom nem mal, né? Que negócio, né? Que não é frio nem quente, morno. Como é que fica? Aí coloca várias situações. Então, se a gente quer saber o que vai acontecer com a gente depois de desencarnar, vamos pegar o céu e o inferno e vamos ver aonde é que a gente se enquadra. Porque é o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele fala do passamento, o momento da desencarnação, e compara com a teoria da Igreja Católica, a teoria das penas eternas, né? E a teoria espírita. Sobre as penalidades e recompensas futuras. Sobre anjos e demônios, existe? O que é isso? Ele analisa. É seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma diante da morte. Por quê? Ele não vai falar uma historinha inventada, não. São os próprios espíritos que desencarnaram que vão trazer, e espíritos conhecidos, dando prova da sua identidade, da autenticidade do fenômeno. Então, ele fala aqui uma coisinha de Ezequiel. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Se a vontade de Deus é essa, como é que a gente vai colocar a criatura no inferno, hein? Interessante, né? Porque tem gente que numa encarnação não conserta. Então, como é que vai ser? Será que a lei de Deus está errada? Ou será que a nossa interpretação da lei de Deus está tendenciosa? Porque a gente quer que vá para o inferno, inimigo, né? Agora, eu quero ver se quem a gente ama, a gente quer que vá para o inferno. É isso, né? Se a gente que é imperfeito, e aí vem o outro livro, né? Se a gente que é imperfeito, a gente quer dar bons presentes para o filho, que tirar o pai que está nos céus. Palavra de Jesus. E aí nós temos esse livro aqui, que é o 4º, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que esse livro traz? Olha na folha de rosto, ó. A explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida.
E aqui fala, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Gente, o Evangelho não é um livro místico, é um livro prático. Porque Kardec fala logo aqui no começo que o Evangelho tem 5 partes. A primeira são os atos comuns da vida de Jesus, que podem ser questionados à vontade, né? Ah, não foi assim, não foi assado, o sermão não é da montanha, é da planura, e a gente cria uma confusão danada, né? Segundo, os milagres, eu também posso questionar, né? Foi, não foi, foi assim, foi assado. Predições, ah, mas foi assim, foi de tal jeito? Não, né? Os pontos do Evangelho que serviram de dogma, de fundamento para os dogmas da igreja. A questão da Santíssima Trindade, pode. Então, ele diz que esses 4 pontos podem ser questionados com razão. Mas há algo no Evangelho que não pode ser questionado, que é a parte moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho de Kardec, não. Ele abandona todas essas partes que servem de controvérsia, que fazem com que os intelectuais ficam se degladiando, e pega a parte moral, que é o que Jesus veio trazer, gente. Jesus falou e João anotou, eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. O que está acontecendo com a nossa comunidade cristã, conosco, que estamos vivendo uma vida mesquinha e ainda falando que é em nome de Jesus? O que está acontecendo com a gente para achar que a abundância é riqueza de coisas materiais? E a gente luta para conseguir essas coisas materiais e depois de conseguir tudo isso entra em depressão. E vê que isso não vai dar qualidade de vida. Gente, então a gente está sendo aquilo que Emmanuel fala, cristão sem o Cristo. Aquilo que Paulo já falava, mas aquele que não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. E o que é o Espírito do Cristo? É esse exercício de amor, né? É isso que a Joana nos diz, o amor, e ela inverte, né? Eu também inverto. Porque se a gente não amar a gente mesmo, a nossa relação com o outro é de barganha. É por isso. Quando eu fico muito triste porque o filho casa, né? Quando eu fico muito triste porque o outro que eu fiz tudo foi ingrato comigo, é sinal que eu não me amo. Eu estou esperando que o amor do outro me complete. Quando, na verdade, não é assim. Quando a gente se ama, o bem que sai da gente para o outro já nos causou um grande benefício. Já está pago. Não tem muito obrigado, não. Já está pago. Aí a gente entende por que o Chico ficava bem, né? Por que Jesus não ficava deprimido? Já pensou se Jesus ficasse deprê pelas ingratidões que a gente faz com ele? Né? O mundo ia se dissolver em lágrimas, né? Imagina as lágrimas do Cristo, né? Mas não é isso, não. O anjo guardião, gente, anjo guardião. Já pensou? Eu fico pensando, depois que eu aprendi isso, né? Eu começo até a rezar por ele. Coitadinho, o meu anjo guardião, meu. Não é brincadeira, não, porque a gente é impossível, né? Vem a intuição, não vou fazer, vou assim, façado, aí vem de novo. E a gente fica naquele negócio, né? Aí daqui a pouco fez, aí daqui a pouco, graças a Deus que eu segui a minha cabeça. Porque se eu não seguisse a minha cabeça, não estava certo. Está o anjo lá, né? Se é possível, extenuado. Olha, essa mulher não é fácil, né? Olha o trabalho que ela me dá. A gente dá muito trabalho. Mas eles não reclamam da gente, por quê? Porque eles se amam. E por amor a eles, eles nos adotam, oferecendo o amor deles. E por oferecerem o amor deles a nós, eles estão o quê? Exercitando, exemplificando o amor a Deus. Então é isso, gente. A lei é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não amo o outro. E a doutrina vai nos ensinando que amar-se não é vaidade nem orgulho, não. Amar é se perceber como filho de Deus. E saber que Deus não faz falsificação, bijuteria, porcaria, não. Deus faz coisas preciosas, né? Só que tem que ser lapidado, mas é precioso. E o último livro é a Gênese.
a Gênese, ou que tem também os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nesse livro aqui, a gente tem, né, uma volta, um passeio pela formação da Terra, a ciência do mundo, as ciências do mundo, o caráter revelador da doutrina espírita. E fala sobre a geração nova, essa situação que o pessoal está em 2012, essa confusão toda. Se a gente olhar a Gênesis com muita tranquilidade, a gente vai ver, né? A gente vai perceber isso. Que renovação é essa, né? Que espíritos são esses? E como nós poderemos ser esses espíritos herdeiros dessa terra renovada? E aí, na segunda parte, vem trazendo os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas Kardec é muito lúcido, né? Em nada ele é absoluto. E, por isso, essa parte não foi colocada no Evangelho, que é um passeio, né, vamos dizer assim, uma visão científica, filosófica, uma visão moral dos fenômenos espíritas. Então, gente, hoje, dia do Espiritismo, né? Que a gente possa agradecer a Deus por esta doutrina que está dando um sentido à nossa vida. Essa doutrina que está diluindo o maior inimigo da nossa felicidade, que é o materialismo. Porque se eu refiro tudo à vida material, não está valendo a pena. Não está valendo a pena mesmo. Mas essa doutrina que me identifica como um ser moral. Olha que beleza, gente. Como um ser moral, como alguém que tem jeito, sim. Que me diz que a destinação da minha vida é a felicidade inalterável, a felicidade plena. Que diz que, por mais fundo que seja o poço em que eu esteja, Deus não desiste de mim. Então, que a gente possa agradecer a Deus pela bênção, pelo trabalho de Kardec, pelo trabalho da doutrina espírita. E a melhor forma de agradecer é estudá-la. Não vamos desprezar, não, gente. Se eu tenho pouco tempo, ao invés de eu pegar uma perfumaria, que eu pegue um livro dos Espíritos. Que o Evangelho seja o meu livro de cabeceira, porque ele dá orientações práticas para a nossa vida. E a gente precisa muito aprender a saber como é que vai agir, sem estar dependendo de manipulações. A gente precisa disso. Então, que a gente hoje possa, acabando a fala, falar com uma canção, né? Kardec, obrigada pelo Espiritismo, né? Por ter renunciado pelo Espiritismo. Que a gente possa valorizar essa doutrina que faz luz em nossa vida. E que a nossa luz, pequenininha que seja, possa brilhar para que tenhamos momentos de mais sobriedade, de mais lucidez, de mais consciência em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossos atos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.